Olá, você que acompanha o canal 1 Minuto na Luz. Hoje vou trazer para vocês a Epístola de Tiago. Tiago, ele escreve as 12 tribos que se encontram em dispersão, quer dizer, que se encontram separadas e muitas até afastadas do Senhor. Esse pedaço da Bíblia fala de fé, fala de perseverança e principalmente fala de ações. Enquanto isso, você acompanha aí algumas imagens aleatórias que eu fiz em diferentes ocasiões, mas o importante é você prestar atenção no conteúdo que eu estou falando. E peço que você também vá lá no livro de Tiago, são apenas 5 capítulos e tem muita coisa interessante para se estudar aqui. No comecinho ali no versículo 5, ele fala que se alguém necessita de sabedoria é para pedir a Deus e ser-lhe-á concedida. Porém, é para pedir com fé e não é para duvidar. Lá no versículo 9, ele nos diz que o homem de condições humildes glorie-se na sua dignidade, ou seja, tenha consciência do próprio valor e seja uma pessoa honrada diante de Deus. Fala também que o rico tem que se gloriar na sua insignificância. Eu tive a oportunidade de cuidar de um tio que eu amava muito, eu gostava muito dele. Esse tio era uma pessoa de muitas posses e conforme os filhos foram ficando mais velhos, ele dividiu o dinheiro que ele tinha, dividiu o capital que ele tinha com os filhos. E ele me disse que ele percebeu que depois que ele passou o capital dele para os filhos, as pessoas deixaram de dar importância para ele. Ele percebeu que ele perdeu o valor diante da comunidade. Eu penso também que com tanta tragédia natural que está acontecendo, quanta gente que tinha muita posse, tinha muita coisa e de repente, de uma hora para outra, perdeu tudo, ficou sem nada. E sobre isso, no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 14, diz: Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. E eu penso que deve ser muito difícil tu perder tudo que tu tem. Estava eu assistindo aqueles vídeos sobre a Líbia, onde o mar agora traz os corpos de volta para a praia, e penso eu que aqueles que morreram, se estavam preparados para morrer, são muito mais felizes do que aqueles que ficaram e vão ter que reconstruir tudo, né? Eu tive uma experiência traumática quando eu casei e fui morar com a minha sogra. Já na segunda semana de casada, eu já vi que lá naquela casa era tudo diferente, os costumes eram diferentes. Na casa dos meus pais não existia briga, nós éramos uma família pequena e na casa da minha sogra, por ser uma família grande, era muita discórdia. Então, um cunhado nosso apresentou um pedaço de terra que ele ia dar para nós arrendar e morar lá perto da casa deles. Apresentaram também para nós uma casa velha onde nós iríamos morar. Essa casa eles usavam como paiol, como celeiro para colocar uma parte da colheita e as ferramentas que usavam para trabalhar. E sobre as travessas daquela casa era cheia de sabão, que ela tinha feito sabão e daí estava lá para secar. E sobre aqueles sabões e no chão por tudo era cheio de cocô de rato. Tinha um cheiro muito forte de xixi de rato. Era tudo sujo. Eu ia ter que jogar água, lavar, sei lá. E eu fiquei pensando na quantidade de ratos que tinha ali. E até eliminar os ratos, certamente vai um tempo, eu ia ter que conviver com aqueles ratos. E olhando aquilo, foi me passando um calafrio da cabeça até nos pés. E eu me senti num estado de choque, num estado de impotência, uma coisa tão horrível que eu não tenho nem palavras para explicar o que eu senti naquele momento e fiquei me sentindo assim por umas 3 horas. Porque eu ia sair de uma casa boa e iria morar num paiol, junto com os ratos. Graças a Deus surgiu um outro lugar bem melhor e nós não precisamos ir morar lá nessa casa. Então eu fico pensando as pessoas que passam por uma tragédia natural como estas que estão acontecendo e pessoas que na maioria com certeza não têm o Espírito Santo, então não têm o direcionamento de Deus. Essas pessoas precisam de ajuda não só financeira, mas psicológica também. E não tem melhor ajuda do que tu ir lá e falar do amor de Deus para ela. Mas e você já olhou ao teu redor? Pode ser que tenha pessoas que estejam passando por um caos e você nem imagina. Lá no capítulo 4, versículo 17 diz: Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. E para finalizar, lá no capítulo 5, no versículo 19 e 20, diz assim: Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabeis que aquele que converte o pecador ao seu caminho errado
salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Tem gente que acha que quando a pessoa morre, ela vai para um lugar para pagar os pecados que fez. Então, para quem acha isso, está aqui um jeito de se redimir dos pecados. Vamos falar de Deus para as pessoas, vamos falar que existe o Espírito Santo. Vamos contar às pessoas que existe um espírito de serenidade, que existe uma maneira de superar os problemas sem estar o tempo todo angustiado. Vamos contar às pessoas que estamos aqui para ser vencedores, mas muito mais do que isso, estamos aqui para ter uma experiência particular e individual de aprendizado. E como diz lá no capítulo 5 do livro de Tiago, versículo 13 e 14, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por mais essa palavra e peço a bênção de Deus para a minha casa e para a sua casa também. E se você quiser que esse conteúdo chegue a mais pessoas, pode me ajudar curtindo o vídeo e comentando. E caso você ache interessante que esse conteúdo chegue a mais pessoas, tem um meio de ajudar no primeiro comentário do vídeo. Muito obrigada e até mais!